Bom dia, feliz sábado! Vamos agora relembrar a lição que nós estudamos durante esta semana. A lição que tem por título Vivendo uma Nova Vida. Esta lição se baseou em um texto da primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 2. Para que no tempo que nos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Esse texto é chave para nós compreendermos toda a sequência aqui da nossa lição, então guarda ele aí na sua mente para nós vamos voltar a ele em alguns momentos. O pensamento central diz que aqueles que são verdadeiramente santificados reverenciarão e obedecerão à palavra de Deus assim que lhes for revelado. Olha que coisa bonita, né? Eles manifestarão um forte desejo de conhecer o que é a verdade em cada ponto de doutrina. Quero chamar a atenção aqui de vocês, no nosso versículo lá de 1 Pedro 4, 2, fala das concupiscências. Concupiscência é um desejo forte, algo que te impulsiona. E aqui, nesse outro texto, nós vemos também um forte desejo, mas é um contraste. O texto de Pedro fala das concupiscências dos homens, são os desejos, os impulsos dos homens. E aqui está dizendo que quem é santificado reverencia a palavra de Deus, obedece e tem um forte desejo não das coisas dos homens, mas de conhecer o que é a verdade em cada ponto da doutrina. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa pessoa que está nesse processo de santificação e deseja obedecer a palavra. No primeiro tópico, nós vimos aí sobre um pensamento sempre encorajador. Quando você decidiu servir a Cristo, ter uma nova vida com Ele, Satanás se irou. Ele não quer que você abandone o reino dele, não quer que você ande no reino da luz. Então ele envia aí, ele multiplica as tentações, as provações, e isso nos faz muitas vezes ficar angustiados, né? Mas o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro, eles nos têm conselhos aqui. Nesse tópico, Pedro diz que é para nós termos o mesmo pensamento de Jesus, termos a mesma maneira de pensar de Jesus quando nós estivermos nessas provações. Porque o pensamento dele, de Jesus, foi a forma como ele enfrentou essas tentações, ele continuou firme e fiel. E também Paulo, em Hebreus, o autor da carta de Hebreus, fala para a gente pensar em Jesus, considerar, para pensar naquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Ninguém foi tão tentado, recebeu tanta oposição quanto Jesus. Ele deixou o reino das trevas irado e ele enfrentou tudo isso. E quando nós pensamos nessa situação que Jesus passou, por mais que nós estejamos tentados e aflitos, isso nos dá força. É o que o texto diz aqui. Podemos fortalecer nossa fé e renovar o nosso amor ao ir com frequência ao pé da cruz, para ali contemplar ali a humilhação do nosso Salvador. Se está sofrendo, eu estou sofrendo, pode ser um sofrimento enorme. Mas quando a gente olha para o tamanho do sofrimento de Jesus, o que ele passou, nosso sofrimento fica assim, ó. Por quê? Ele era o rei do universo, ele podia escapar dessa situação, mas ele resolveu enfrentar por amor a nós. Nós padecemos muitas vezes porque nós atraímos situações problemáticas e também porque nós merecemos, nós somos pecadores. Tudo que acontece conosco é consequência aqui do pecado, mas Jesus não merecia. Ele passou tudo aquilo para nos salvar. Então, se você está passando por dificuldade, vai olhar para Jesus, senta ali no pé da cruz, seu problema vai ficar tão menor, né? Por isso que esse tópico fala de um pensamento sempre encorajador. Jesus passou por tudo aquilo, mas depois passou pela morte, sofrimento, morte, ressurreição e foi glorificado. Você também vai experimentar o consolo mais tarde, né?
E se nós lembrarmos o que Jesus faria se estivesse passando por esta provação, por esta tentação, isso nos dá coragem também de continuarmos em frente, de seguirmos no caminho da obediência, da vontade de Deus. Esse tópico falou muito comigo, especialmente num ponto aqui em que na nota vem falando que aquelas pessoas que estão em desespero estendam a mão trêmula da fé. Talvez sua fé esteja fraquejando por causa de tanta tentação, tanta provação. Estende a sua mão, ela está tremendo ali, mas estende. A mão de Deus é forte, vai segurar você. Essa fraqueza sua nas mãos dele significa força, tá? Então, este tópico trouxe esse consolo para a gente, né? Essa mensagem de que nós podemos ter coragem. O sofrimento vai passar. Nas mãos de Deus eu consigo seguir em frente. O próximo tópico fala do sofrimento à vitória. Deus às vezes permite que nós passemos por provações. Mas por que Ele faz isso? Porque às vezes nós estamos prestes a cair na tentação da arrogância, do orgulho e de nos afastarmos dele, de perdermos a confiança. E essas provações nos humilham, nos fazem perceber o quanto nós precisamos da graça do Senhor, nos levam aos pés de Jesus. Então nós podemos fazer como Paulo. Ele disse, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Lembre-se, a mesma palavra que Deus disse para Paulo, Ele disse para você também, a minha graça te basta. Você está fraco? Não tem problema, a graça de Deus basta para você. Esse tópico também nos ajudou a lembrar que nós temos desejos pecaminosos na carne, mas, segundo o versículo que nós lemos de início, nós não precisamos ser vencidos por ele. O nosso objetivo, não importa o quanto nós tenhamos de tendências e desejos pecaminosos, mas nosso objetivo de vida deve ser fazer a vontade de Deus. Não na nossa força, nós não temos capacidade para isso, mas nós temos um Deus que é forte. E aqui diz que Ele não exige nada de nós que não nos dê graça para cumprir. Pedro nos diz que nós devemos andar segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, as exigências que Ele nos dá, a obediência que Ele pede de nós, é a obediência que já vem com energia, com a graça, para a gente conseguir. Tenhamos fé nesse nosso Deus tão especial, que nos dá o dever, mas também nos dá a capacidade de cumprir. E aqui algo que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando a gente decide seguir a vontade de Deus, a gente tem que abandonar a vida antiga, né? Paulo diz aqui aos Efésios para se despojar da vida antiga e revestir da vida nova, a vida com Deus. E quando a gente estuda a palavra de Deus, está em conexão com Deus, a gente olha para aquela vida que passamos de pecado e vemos e sentimos assim que ela era asquerosa, né? Detestável. É como você estar com um andrajos, com uma roupa suja, rasgada, maltrapilha e receber de Deus uma roupa nova, limpa. Você olha para aquela outra roupa e fala, não quero mais. Então a vida de pecado, quando a gente se entrega mesmo a Deus e deixa Ele trocar a nossa mente terrena por uma mente celestial, essa vida de pecado se torna detestável para nós. Ele transforma a nossa mente, aquilo que a gente gostava, a gente não gosta mais, aquilo que a gente não gostava, a gente passa a gostar. A mente é transformada, nós passamos por uma revolução. O Evangelho faz uma revolução na nossa vida. Que coisa maravilhosa, né? O nosso terceiro tópico veio falando de alguns hábitos que nós temos que vencer. Pedro fala de devassidão, paixão carnal, bebida alcoólica, excessos, banquetes, idolatrias abomináveis. São todos pecados e tendências que o mundo ao nosso redor mostra e nos tenta. Nós podemos, pela graça de Cristo, revestidos de uma nova vida, abandonar tudo isso.
sermos novas criaturas, deixar para trás todos esses pecados. E o quarto tópico vem nos mostrando que nós podemos ser semelhantes a Cristo sempre e em todos os lugares. O tópico anterior, o 3, fala de hábitos que devemos vencer e são hábitos que o nosso mundo nos influencia muitas vezes. Mas agora no quarto tópico já diz que a gente pode ser diferente, pode ter essa nova vida em Cristo em todos os lugares. Mesmo que a gente está no mundo, a gente não é do mundo, né? A consequência mais comum pela qual nós passamos quando viramos a direção da nossa vida, nós estamos no caminho da perdição e mudamos o rumo para o caminho da salvação. E então nós estamos na contramão do mundo e nós entramos em choque com ele. Nós incomodamos o mundo. Então, o que acontece? Satanás envia os seus agentes. Eles vão zombar de você, vão insultar você por escolher fazer o que é certo sempre, em todo lugar, porque você é um servo de Cristo, você está numa nova vida. Isso é uma consequência natural de você estar andando na contramão do mundo. Mas nesse momento, o que você precisa lembrar? Que você é bem-aventurado. Aos olhos humanos, você está sendo humilhado, maltratado, mas você tem o sorriso de Deus sobre você. E isso é o que realmente importa. Pedro diz aqui que nós devemos até nos regozijar e nos alegrar, porque nós estamos sendo participantes das aflições de Jesus. Você sabe, Jesus estava lá na cruz. Ele estava morrendo para salvar aquelas pessoas ali, dando a sua vida, sofrendo o peso do pecado do mundo inteiro, uma aflição indescritível. E o que as pessoas estavam fazendo? Zombando. Ah, se você mesmo, filho de Deus, desce da cruz, que a gente vai crer em você. E como que ele suportou isso? Ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele suportou com mansidão. Vamos considerar isso, vamos pensar nisso. E o fato de nós, por servir a Jesus, passarmos por essas tribulações, nos faz participantes ali de um pouquinho do que ele passou. Por isso nós somos felizes, bem-aventurados. Mas nós temos que tomar cuidado, que nenhuma aflição, nenhuma dessas zombarias, dessas perseguições venham sobre nós, porque nós estamos nos comportando mal. Pedro nos adverte para isso, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor ou que se intromete nos negócios alheios. Pode pensar, eu não sou homicida, eu não mato, eu não roubo, eu não maltrato as pessoas, mas pode ser que você tenha um comportamento ali de se intromete nos negócios alheios, algum comportamento que de alguma forma traz alguma vergonha, causa algum ressentimento. Não, não é esse o sofrimento em que você pode se regozijar ou você está sendo perseguido, não. É quando você padece, Pedro aqui deixa bem claro, quando você padece como cristão, quando você se mantém fazendo a vontade de Deus, não segundo as concupiscências dos homens, mas vivendo segundo a vontade de Deus. Se você estiver passando por uma humilhação, alguma perda por obedecer a Deus, não se envergonhe. Aqui diz, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. Pode ser que você perca o emprego, uma oportunidade, tenha algum prejuízo na escola, na faculdade, alguma coisa assim, por se manter fiel. Perca talvez uma amizade, alguma influência, mas não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus. Você está experimentando um pouquinho do que Jesus passou. E assim como ele foi glorificado, como ele venceu, está lá no céu, você também vai ser um vencedor, você também vai conseguir superar tudo isso daí, pela graça de Jesus. Essa lição veio nos ensinar que nós devemos agir como ele, né? Ser semelhantes. Esse tópico aqui foi um pouquinho mais longo, mas ele vem nos ensinando coisas muito preciosas.
Então, quando alguém vem zombar de você, você já entendeu que você é bem-aventurado, você é um servo de Deus, então você vai reagir como Jesus reagia, com mansidão, com humildade. E independente de você estar próspero, saudável, feliz, ou doente, triste, padecendo perseguição, zombaria, você precisa lembrar em todas as situações que o fim está próximo. Você está servindo a Deus e está passando dificuldade por causa disso? Vai passar, o fim está próximo. Sede sóbrio, vigiai, está em oração, em conexão com Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar, te consolar nesse momento difícil. E se você está tendo prosperidade, sucesso, está com saúde, também lembre-se, o fim está próximo. Não se apegue a essas coisas. Conecte-se com Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar nesse momento de tentação que você pode estar pensando que pode se conformar com este mundo. Vigiar e orar. Seja você, tenha uma vida em conexão com Deus todos os dias. Não viva da experiência do passado, de ontem. Viva essa experiência de oração, de estar em conexão com Deus, de desejar e de decidir fazer a vontade de Deus todos os dias. Hoje, é hoje, Senhor, que eu me entrego a Ti, a minha vida é Tua. Não deixe essa experiência ser uma coisa do passado ou para o futuro, que seja hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Esse é o apelo. Nosso versículo começou falando: no tempo que vos resta na carne, vamos viver, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Que hoje, nesse dia, a sua decisão seja essa. Não sei quanto tempo me resta de vida, Senhor. Eu não sei se muitos anos ou se pouco, mas eu quero viver segundo a tua vontade. Que essa seja a sua experiência e a minha também. Deus te abençoe. Amém.